Bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem saiu a tão esperada pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto Datafolha. Depois da sabatina do Jornal Nacional, com o início da propaganda eleitoral gratuita e do exitoso debate dos presidenciáveis, realizado pelo Grupo Bandeirantes. Essa é a primeira pesquisa divulgada por um instituto grande, realizada após esses eventos e que consegue realizar um raio-x dessa campanha, que está deixando os brasileiros num estágio de ansiedade. Pois bem, observei os dados que estão por dentro da pesquisa e como eles podem criar tendências para as futuras ações das equipes de marketing de todos os candidatos. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, comente e curta esse vídeo e compartilhe com as suas redes de interação. Mas só se você quiser. Afinal, democracia, para mim, é um estilo de vida. Solta a vinheta aí. E como diz Emicida, vamos com nós! Pois bem, meus nobres amigos e amigas, onde saiu a tão esperada pesquisa de intenção de votos para presidente da República. O Datafolha ouviu 5.734 pessoas em 285 municípios da terça-feira à quinta-feira. O levantamento foi contratado pela Folha de São Paulo e pela TV Globo. Foi registrado sob o número BR 00433-2002 no TSE. Nessa pesquisa, Lula pontuou 45% contra 32% de Jair Bolsonaro. Ciro teve 9%, Simone teve 5%, os outros candidatos somaram 3%. A pesquisa não divulgou os dados socioeconômicos, que devem ser divulgados hoje. Entretanto, 5 fatos que eu observei me chamaram muita atenção. 1. A terceira via cresce e a vitória de Lula no primeiro turno diminui um pouco. Os dados do Datafolha mostram que houve um crescimento acima da margem de erro na soma dos candidatos, que vem logo atrás de Lula e Bolsonaro. Na última pesquisa, eles somavam 10% das intenções de voto. Agora somam 17%. Não quer dizer que Lula não possa vencer no primeiro turno. E lá depois eu vou dizer por quê. Porém, cabe agora intensificar o voto útil. Lula se mantém em média com 45% desde o início do ano, em praticamente todas as pesquisas dos principais institutos, como o IPEC, antigo IBOP, Genial Quest e IPESP-XP Investimentos. Apesar de perder 2 pontos percentuais na última pesquisa, ele tinha 47%, hoje ele tem 45%. Ele oscilou dentro da margem de erro. Já Bolsonaro, apesar de todas as suas artimanhas, como as 2 PECs inconstitucionais, como a PEC do ICMS e a PEC Kamikaze, ficou parado. Isso é um excelente sinal, pois a população vem afirmando que ele só fez essas interferências na economia por questões eleitorais. Bicho. Ele acha que o povo é burro. 2. A vantagem do Lula no Sudeste caiu. Isso é um dado a ser prestado muita atenção. Outro dado a ser levado em consideração para a campanha do Lula. A liderança na região é estratégica, porque ela concentra 66 milhões de eleitores e eleitoras, o equivalente a 42% de todos os votos do país. Nessa pesquisa, a distância entre Lula e Bolsonaro era de 12 pontos percentuais. Ele tinha 44 e o presidente tinha 32. Agora, Lula aparece com 41 e Bolsonaro com 35. Uma diferença de 6 pontos percentuais. Mas se mantém sólido no Nordeste, onde ele leva Bolsonaro por 60-20. Isso é muito interessante. 3. Lula avança em um reduto agro. Se, por um lado, Lula vê sua liderança perdendo liderança no Sudeste, por outro lado, sua campanha parece estar revertendo uma tendência em um reduto muito importante para a base bolsonarista. O Centro-Oeste, a região do principal polo do agronegócio no país, e nos últimos anos vinha apontando consistência ao apoio ao presidente. Os dados do Datafolha, no entanto, mostram uma tendência de alta nas intenções de voto de Lula na região. Na última pesquisa, Bolsonaro liderava com 42 contra 36 de Lula. Agora Lula aparece com 39 contra 37 de Bolsonaro. Será por quê? Já nos evangélicos, que é o quarto item que eu trago para vocês, a diferença entre Lula e Bolsonaro ficou estável. Os dados da pesquisa mais recente da Datafolha mostram estabilidade na diferença das intenções de voto entre Bolsonaro e Lula no segmento evangélico. No levantamento divulgado no dia 18 de agosto, Bolsonaro tinha uma vantagem de 17 pontos percentuais em relação a Lula.
ele aparecia com 49% e o Lula com 32%. Na pesquisa divulgada ontem, Bolsonaro aparece com 48% e Lula tem os mesmos 32%. Entre os católicos, Lula segue na liderança, com 51% das intenções de voto contra 28% de Bolsonaro. Na comparação com o último levantamento, a diferença entre os dois oscilou 2 pontos percentuais para menos. No dia 18 de agosto, o Lula tinha 52% contra 27% de Bolsonaro. Agora, entre as mulheres, é o quinto item, Lula mantém liderança entre as mulheres. O dado da pesquisa aponta ainda que Lula se mantém na liderança entre o eleitorado feminino em relação a Bolsonaro. No levantamento divulgado ontem, Lula aparece com 48% das intenções de voto contra 28% de Bolsonaro, uma diferença de 20 pontos percentuais. Em relação à pesquisa anterior, Lula oscilou 1 ponto para cima e Bolsonaro 1 ponto percentual para baixo. A manutenção da liderança de Lula entre as mulheres é considerada estratégica para a campanha, uma vez que as mulheres representam 52,6% do eleitorado total do Brasil. Agora vem a cereja do bolo, a grande observação. A pesquisa da Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra que 76% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre o voto para presidente, enquanto 24% declararam que ainda podem mudar. Se liga nesse dado aqui agora. Segundo a pesquisa, os eleitores mais convictos são os que pretendem votar em Lula e no atual presidente. Entre os que declararam voto em Lula, 83 estão totalmente decididos e 17 podem mudar. Para Bolsonaro, os índices são de 84% e 16%. Então, veja aí essa questão da margem, aí, como os 44% do voto em Lula é consistente. Já entre os homens, 19 dizem que ainda podem mudar de ideia. As mulheres ainda não estão tão decididas. 27 afirmam que podem mudar o voto. Entre os eleitores de Ciro, 42 estão convictos, sobra 58. E 51 que afirmam votar em Simone Tebet, sobra 49. Então fica a dica aí, gente. Voto útil já. Eu acredito que nós devemos fazer uma campanha para o voto útil. E dá sim. Com essa pesquisa da Datafolha, dá para levar no primeiro turno, sim. Quando sair os dados econômicos, eu vou tentar fazer aqui uma análise mais consistente. Muito obrigado, curta esse vídeo, assine o canal e, como diz Emicida, vamos com nós.